A cidade de São Jerônimo das Palmeiras parecia ter parado no tempo. Localizada no interior de Minas Gerais, entre montanhas cobertas por vegetação densa e estradas de terra que serpenteavam por fazendas centenárias, a pequena cidade mantinha suas tradições como quem guarda relíquias sagradas. Ali, todos conheciam todos, e a vida de cada pessoa era comentada nas rodas de conversa da praça principal, nos bancos da igreja matriz e nas mesas dos bares que funcionavam desde o amanhecer. Era uma manhã de junho, quando Leonardo Paes cruzou os limites da cidade ao volante de um SUV preto discreto, mas que ainda assim chamava a atenção por ser diferente dos veículos locais. O céu estava carregado de nuvens cinzentas que prometiam chuva, e o vento frio típico do inverno mineiro cortava o rosto de quem se aventurava pelas ruas sem agasalho adequado. Leonardo tinha 42 anos, porte atlético mantido com disciplina, cabelos escuros, com fios grisalhos nas têmporas e olhos castanhos que transmitiam seriedade. Vestia roupas caras, mas simples, uma camisa social azul marinho por baixo de um casaco de couro e calças jeans escuras. Havia crescido naquela cidade, filho de um fazendeiro de posses medianas, mas deixara São Jerônimo das Palmeiras aos 18 anos para estudar administração em São Paulo. O que começou como uma tentativa de construir algo próprio se transformou em um império silencioso. Leonardo fez fortuna investindo em commodities agrícolas, tecnologia para o agronegócio e terras estratégicas. Tornou-se milionário aos 30 anos, mas mantinha um perfil discreto, quase recluso. Não frequentava festas, evitava a exposição nas redes sociais e raramente falava sobre sua vida pessoal. A imprensa especializada o descrevia como o investidor fantasma, alguém que movia milhões sem nunca estar sob os holofotes. Seu retorno a São Jerônimo não era nostálgico. Tratava-se de negócios. Havia identificado uma oportunidade em fazendas da região que poderiam ser modernizadas e transformadas em empreendimentos lucrativos de agricultura sustentável. Planejava ficar apenas algumas semanas, resolver as questões jurídicas e contratuais e partir novamente. Leonardo estacionou em frente ao único hotel da cidade, um sobrado antigo, reformado, que ainda mantinha pisos de madeira rangentes e janelas com vidraças embaçadas pelo tempo. Ao descer do veículo, percebeu os olhares curiosos de alguns moradores. Reconheceu poucos rostos. A cidade tinha envelhecido junto com as pessoas que ficaram. Foi ao fazer o check-in que ouviu o nome pela primeira vez. "O senhor vai ficar quanto tempo por aqui?" perguntou Dona Neuza, a proprietária do hotel, uma senhora de cabelos brancos presos em coque e óculos de leitura pendurados no pescoço por uma corrente dourada. "Cerca de 3 semanas, talvez 1 mês", respondeu Leonardo, preenchendo a ficha de cadastro. "Negócios com terras, imagino." "O senhor sempre foi esperto, Leonardo. Seu pai ficaria orgulhoso." Leonardo apenas assentiu com educação. Dona Neuza tinha o hábito de falar sem esperar muita resposta. A cidade mudou pouco, sabe? As mesmas famílias, os mesmos problemas. E as mesmas fofocas. Ela riu, mas havia uma ponta de tristeza no comentário. "Tem uma moça aqui que sofre demais com isso. Isadora Beltrão. A coitada ficou viúva com 23 anos, e desde então a vida dela virou um inferno." Leonardo ergueu os olhos da ficha, mas não demonstrou interesse além do educado. "Viúva tão jovem." "Pois é. Casou com o Tiago Beltrão, rapaz de família boa, mas que tinha uns problemas, bebida, dívidas. Morreu num acidente de carro 6 meses depois do casamento. E olha, deixou a menina numa situação terrível. Dívidas enormes, a família dele virou as costas e a cidade inteira começou a inventar histórias. Dizem que ela deu azar ao marido, que é mulher de mau agouro, essas besteiras todas." Leonardo franziu as sobrancelhas. As pessoas ainda acreditam nisso? Acreditar ou não, o fato é que ninguém quer chegar perto dela. Já teve 3 pretendentes que desistiram porque as famílias pressionaram.
Dizem que ela está marcada, que casamento com viúva nova dá problema. Bobagem, eu acho, mas a moça sofre calada. Leonardo pegou a chave do quarto e agradeceu as informações sem dar continuidade ao assunto. Subiu as escadas de madeira que gemiam sob seus passos e entrou no quarto simples, mas limpo, com uma cama de casal coberta por uma colcha de crochê branco e uma janela que dava para a rua principal. Não pensou mais em Isadora Beltrão naquele momento. Tinha reuniões marcadas, contratos para revisar, advogados para encontrar. 2 dias depois, Leonardo visitou uma das propriedades que pretendia adquirir. Ficava a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade, acessível por uma estrada de terra esburacada que testava a suspensão de qualquer veículo. A fazenda Santa Clara era antiga, com uma casa-sede deteriorada, cercas caídas e plantações abandonadas. Mas a terra era fértil, o relevo favorável e a localização estratégica. Ao chegar, foi recebido pelo atual proprietário, um senhor de 70 anos chamado Valdir, que estava vendendo a propriedade para quitar dívidas hospitalares. A conversa foi breve e técnica. Leonardo fez anotações, tirou fotos, calculou mentalmente os custos de reforma e modernização. Ao sair da fazenda, percebeu que o tanque de combustível estava na reserva. Não havia planejado isso. A estrada de volta era longa e não queria arriscar ficar sem gasolina no meio do caminho. Consultou o GPS no celular e encontrou um pequeno posto de combustível a cerca de 3 quilômetros dali, já nos arredores de um distrito rural chamado Barra do Córrego. O posto era simples, com 2 bombas antigas, uma loja de conveniência que mais parecia um armazém rural e uma oficina mecânica improvisada nos fundos. Leonardo estacionou próximo à bomba e aguardou. Foi então que a viu. Isadora Beltrão surgiu de dentro da loja, limpando as mãos em um pano. Usava calças jeans desbotadas, uma blusa xadrez de mangas compridas e botas de trabalho sujas de graxa. Os cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desleixado e havia uma mancha de óleo na bochecha direita. Ela tinha 27 anos, mas aparentava menos devido à expressão jovem do rosto, embora os olhos castanhos escuros revelassem um cansaço profundo, daqueles que não se curam apenas com sono. "Boa tarde. Vai abastecer?" perguntou ela com voz firme, mas sem entusiasmo. "Completo, por favor", respondeu Leonardo, observando-a enquanto ela se aproximava da bomba. Isadora trabalhou em silêncio, com movimentos práticos e eficientes. Leonardo notou as mãos dela, pequenas, mas com calos de quem trabalhava duro. Notou também a postura ereta, os ombros para trás, como se ela se recusasse a se curvar diante do peso que carregava. "Você trabalha aqui?" perguntou ele, tentando ser educado. "Sou a dona", respondeu Isadora sem olhar para ele. Leonardo ficou surpreso, mas disfarçou. "Deve dar trabalho manter um posto assim." "Dá, mas é o que tenho." Houve um breve silêncio. Leonardo percebeu que ela não estava interessada em conversa, mas algo nele insistia em não deixar o momento passar. "Sou Leonardo Paes. Estou na cidade por negócios." Isadora finalmente olhou para ele, e seus olhos se encontraram por um segundo. Ela não demonstrou reconhecimento ou interesse. "Isadora Beltrão", disse ela, voltando a atenção para a bomba. Leonardo reconheceu o nome imediatamente. Era a viúva sobre quem Dona Neuza havia comentado. Mas ele não mencionou isso. Quando o tanque ficou cheio, Isadora desligou a bomba e informou o valor. Leonardo pagou em dinheiro e, ao receber o troco, hesitou. "Obrigado pelo atendimento e boa sorte com o posto." Isadora apenas assentiu, guardando o dinheiro no bolso. Leonardo entrou no carro e partiu, mas olhou pelo retrovisor e viu Isadora parada ali, observando a estrada com uma expressão distante, como se estivesse em outro lugar. Nos dias seguintes, Leonardo mergulhou no trabalho. Reuniões com advogados, visitas a cartórios, análise de documentos,
Mas, estranhamente, não conseguia tirar Isadora da mente. Não era atração física, ao menos não inicialmente. Era algo diferente. Talvez fosse a forma como ela o havia tratado, sem bajulação, sem interesse em quem ele era ou quanto dinheiro tinha. Ou talvez fosse a tristeza contida que ele reconheceu nela, porque também a carregava dentro de si. Leonardo era um homem sozinho. Havia tido relacionamentos ao longo dos anos, mas nenhum durou. As mulheres que se aproximavam dele queriam o milionário, não o homem. Queriam status, segurança, luxo. Quando percebiam que Leonardo era reservado, pouco social e mais interessado em planilhas do que em festas, perdiam o interesse. Ele aceitara isso como parte de sua realidade. Solidão era o preço do sucesso. Mas Isadora era diferente. Ela não sabia quem ele era, não se importava, e isso, de forma estranha, o atraía. Uma semana após o primeiro encontro, Leonardo voltou ao posto. Desta vez, não precisava de combustível. Inventou uma desculpa. Queria comprar água e algum lanche para a viagem de volta à cidade. Isadora estava na loja, organizando prateleiras. Ao vê-lo entrar, ela ergueu as sobrancelhas levemente surpresa. Precisa de alguma coisa? Água e talvez uns biscoitos, disse Leonardo, tentando parecer casual. Isadora indicou as prateleiras e voltou ao trabalho. Leonardo pegou o que precisava e foi até o balcão. Ela registrou os itens na calculadora antiga e informou o valor. Você administra tudo sozinha? Perguntou Leonardo, entregando o dinheiro. Na maior parte do tempo. Tenho um ajudante que vem 3 vezes por semana. Deve ser cansativo. Isadora olhou para ele, dessa vez com uma ponta de desconfiança. Por que o interesse? Leonardo se surpreendeu com a franqueza. Curiosidade. Admiro quem toca o próprio negócio. Não é admiração que falta. É cliente, disse ela sem amargura, apenas como quem constata um fato. Leonardo sorriu de leve e Isadora percebeu. Ela não sorriu de volta, mas algo em sua expressão suavizou. Você não é daqui, é? Perguntou ela. Nasci aqui, mas saí há mais de 20 anos. E voltou por quê? Negócios, terras. Isadora assentiu como se isso explicasse tudo. Deve ser bom poder ir e vir. Escolher onde ficar. Havia algo na voz dela que Leonardo não conseguiu identificar. Melancolia? Inveja ou apenas cansaço? Ele pegou a sacola com as compras e, antes de sair, disse: se precisar de alguma coisa, estou hospedado no hotel da dona Neuza. Isadora franziu as sobrancelhas, confusa com a oferta. Por que eu precisaria de você? Leonardo hesitou, sem saber o que dizer. Não sei. Só quis dizer. Isadora quase sorriu. Obrigada, acho. Leonardo saiu, sentindo-se estranhamente deslocado. Não costumava agir por impulso. Não costumava oferecer ajuda sem motivo claro. Mas algo naquela mulher mexia com ele de um jeito que não conseguia explicar. Isadora Beltrão acordava todos os dias às 5 da manhã. Não porque gostasse de madrugar, mas porque a vida que herdara não permitia luxos como dormir até mais tarde. O alarme do celular quebrado tocava com um som estridente que ecoava pelo quarto pequeno e simples onde vivia, nos fundos do posto de combustível. A cama era estreita, coberta por um cobertor fino que mal aquecia nas noites frias de junho. As paredes descascadas tinham manchas de umidade e a única decoração era uma foto emoldurada sobre a cômoda. Isadora, aos 22 anos, ao lado de Tiago Beltrão no dia do casamento. Ela evitava olhar para aquela foto. Levantava-se, lavava o rosto com água gelada em uma pia rachada, prendia os cabelos e vestia as roupas de trabalho que cheiravam a combustível e graxa. Não havia tempo para a vaidade. Não havia espaço para sonhos. Isadora abria o posto às 6 em ponto, mesmo que raramente aparecesse um cliente naquele horário. A rotina era mecânica. Ligar as bombas, verificar o estoque da loja, limpar o chão, conferir as contas do dia anterior. Tudo sozinha. O ajudante que mencionara a Leonardo, Zé Carlos, um senhor de 60 anos que trabalhava por diárias, vinha apenas quando ela conseguia pagar.
Nos últimos meses, isso estava cada vez mais raro. O posto fora de Tiago. Ou melhor, fora do pai de Tiago, que deixara o negócio para o filho como forma de forçá-lo a criar responsabilidade. Não funcionou. Tiago bebia, gastava dinheiro com apostas e raramente aparecia para trabalhar. Quando morreu, as dívidas vieram à tona como uma avalanche. A família Beltrão, tradicional e influente em São Jerônimo das Palmeiras, não quis saber de Isadora. Disseram que ela era interesseira, que se casara por dinheiro, que não merecia nada da herança. Mas deixaram-na com as dívidas. Isadora poderia ter abandonado tudo, poderia ter declarado falência, fugido da cidade, começado do zero em outro lugar. Mas algo nela se recusava a desistir. Talvez fosse orgulho, talvez fosse teimosia, ou talvez fosse simplesmente o fato de que não tinha para onde ir. Os pais de Isadora haviam morrido em um acidente de carro quando ela tinha 16 anos. Sem irmãos, sem família próxima, ela fora criada por uma tia que falecera 2 anos antes do casamento. Tiago surgiu na vida dela como uma promessa de não estar mais sozinha. Ele era bonito, charmoso, atencioso nos primeiros meses. Isadora se apaixonou rápido demais, acreditou rápido demais. Só percebeu os problemas dele depois do casamento, quando já era tarde. Agora, aos 27 anos, Isadora carregava o peso de escolhas que não faria novamente se pudesse voltar no tempo. Mas não podia. Restava-lhe sobreviver. Leonardo começou a frequentar o posto com regularidade. Sempre com desculpas diferentes. Precisava de água, de café, de algum item trivial que poderia comprar em qualquer lugar. Isadora percebia, mas não comentava. Não entendia o interesse dele, mas também não tinha energia para questionar. Em uma dessas visitas, ele chegou ao final da tarde, quando o sol já começava a se pôr atrás das montanhas e o céu ganhava tons alaranjados e rosados. Isadora estava sentada na frente da loja, em uma cadeira de plástico velha, bebendo café em uma caneca descolada. "Posso sentar?" perguntou Leonardo, apontando para outra cadeira próxima. Isadora deu de ombros, o que ele interpretou como permissão. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a estrada vazia e os sons da zona rural ao entardecer. Grilos começando a cantar, o vento mexendo nas folhas das árvores, o mugido distante de gado. "Por que você volta aqui?" perguntou Isadora, sem olhar para ele. Leonardo hesitou. "Gosto da tranquilidade. Tem lugares mais tranquilos do que um posto de beira de estrada. Talvez, mas não tão interessantes." Isadora finalmente olhou para ele com uma expressão que misturava curiosidade e desconfiança. "Interessante? Um posto quebrado no meio do nada? Não é o posto, é você." Isadora riu, mas era um riso sem alegria. "Se você está aqui por pena, pode ir embora. Não preciso disso." "Não é pena", disse Leonardo firme. "É respeito." "Respeito por quê?" "Por alguém que luta sozinha, sem reclamar, sem desistir." Isadora ficou em silêncio, sem saber como responder. Não estava acostumada a ser vista daquela forma. As pessoas da cidade a viam como a viúva azarada, a mulher marcada, a interesseira que casou por dinheiro e ficou sem nada. "Você não me conhece", disse ela finalmente. "Não, mas quero conhecer." Isadora balançou a cabeça, incrédula. "Por quê? O que você quer de mim?" Leonardo respirou fundo. "Nada, só conversar, conhecer alguém real. Real, alguém que não quer nada de mim, que não sabe quem eu sou e não se importa." Isadora entendeu. Ela não sabia detalhes, mas percebia que Leonardo carregava suas próprias cicatrizes. "E quem você é?" perguntou ela, com uma ponta de ironia. "Alguém cansado de ser visto pelo que tem e não pelo que é." Isadora assentiu, entendendo mais do que ele imaginava. "Bem-vindo ao clube." Aos poucos, uma rotina estranha se formou. Leonardo passava no posto quase todos os dias, sempre no final da tarde. Às vezes conversavam, às vezes ficavam em silêncio.
Isadora começou a se acostumar com a presença dele, embora ainda não confiasse completamente. Foi em uma dessas tardes que Isadora contou a ele sobre Tiago. Ele não era mau, disse ela olhando para a estrada. Só era perdido. Bebia para esquecer a pressão da família. Apostava para tentar ganhar dinheiro rápido e provar que era capaz. No fundo, ele era fraco, e eu fui idiota de achar que podia salvá-lo. Você era jovem, estava sozinha, queria acreditar em alguém, disse Leonardo com gentileza. E olha onde isso me levou. Você está viva, está lutando. Isso é mais do que muita gente consegue. Isadora olhou para ele, e pela primeira vez seus olhos se encheram de lágrimas. Ela piscou rapidamente, forçando-as de volta. A cidade inteira me odeia. Acham que eu dei azar ao Tiago, que sou uma espécie de maldição ambulante. Isso é ignorância, superstição boba. Boba ou não, afeta minha vida. Ninguém compra aqui se puder evitar. Ninguém quer ser visto conversando comigo. Até para conseguir crédito no banco é difícil, porque ninguém quer associar o nome àquela viúva. Leonardo sentiu uma raiva crescer dentro dele. Não contra Isadora, mas contra a injustiça que ela enfrentava. E você nunca pensou em ir embora? Todo dia. Mas para onde? Com que dinheiro? Estou presa nas dívidas que Tiago deixou. Se eu abandonar o posto, perco tudo. E se vender, não sobra nada depois de pagar o que devo. Leonardo ficou em silêncio, processando tudo aquilo. Quanto você deve? Isadora olhou para ele desconfiada. Por quê? Só quero saber. Ela hesitou, mas respondeu. 250 mil reais. Entre empréstimos bancários, fornecedores e dívidas pessoais do Tiago. Leonardo não demonstrou surpresa. Embora soubesse que para Isadora aquele valor era uma montanha insuperável. E quanto o posto rende por mês? Quando rende? Uns 3 mil. Mal dá para pagar as contas e comer. Leonardo fez cálculos mentais rápidos. Com 250 mil, ele poderia comprar uma pequena fazenda na região. Era pouco para ele, uma fortuna para ela. Mas não disse nada. Sabia que oferecer ajuda financeira naquele momento seria interpretado como pena, ou pior, como tentativa de comprar a confiança de Isadora. Na cidade, os boatos sobre Leonardo e Isadora começaram a circular. Dona Neuza, sem má intenção, mas com língua solta, comentou no salão de beleza que aquele moço rico estava visitando a viúva do Tiago. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. As mulheres da cidade cochichavam nas filas de padaria. Os homens comentavam nos bares. A família Beltrão ficou indignada. Foi Maurício Beltrão, irmão mais velho de Tiago, quem decidiu confrontar Leonardo. Maurício tinha 45 anos, era dono de uma loja de materiais de construção e se considerava o guardião da honra da família. Alto, forte, com barriga proeminente e voz estrondosa, ele abordou Leonardo na praça principal da cidade, em plena luz do dia. "Você é o tal do Leonardo Paes?" perguntou Maurício, bloqueando o caminho de Leonardo. "Sim. Posso ajudar?" "Fique longe da Isadora." Leonardo franziu as sobrancelhas. "Com que direito você diz isso?" "Com o direito de quem conhece a história dela. Aquela mulher é problema. Matou meu irmão com azar, deixou a família na vergonha e agora quer fisgar você com lábia de coitada." Leonardo sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. "Seu irmão morreu por dirigir bêbado. Isadora não tem culpa disso. Você não sabe de nada. Aquela mulher é interesseira. Casou com meu irmão pelo dinheiro da família e agora está atrás do seu." Leonardo deu um passo à frente, encarando Maurício. "Isadora não sabe quem eu sou. E mesmo que soubesse, ela tem mais dignidade do que você imagina." "Dignidade? Ela está cheia de dívidas. Qualquer homem com dinheiro que aparecer, ela vai agarrar." Leonardo cerrou os punhos, controlando-se. Se você realmente se importasse com a memória do seu irmão, teria ajudado a viúva dele a pagar as dívidas que ele deixou. Mas vocês a abandonaram. Então não venha falar de honra comigo. Maurício ficou vermelho de raiva, mas não retrucou.
Leonardo passou por ele e seguiu em frente, ignorando os olhares curiosos dos moradores que acompanhavam a cena. Leonardo procurou Isadora naquela mesma noite. Ela estava fechando o posto quando ele chegou. "Precisamos conversar", disse ele. Isadora percebeu a tensão em sua voz. "O que aconteceu? A cidade está falando de nós. A família do seu ex-marido está furiosa." Isadora suspirou cansada. "Eu avisei, você não deveria vir aqui. Só piora as coisas para mim. Eu não vou parar de vir porque um bando de ignorantes não gosta. Leonardo, você não entende. Aqui não funciona assim. As pessoas têm poder. Podem fazer minha vida virar um inferno ainda maior do que já é." Leonardo respirou fundo. "E se você não precisasse mais viver aqui?" Isadora olhou para ele confusa. "Do que você está falando? E se houvesse uma forma de você sair dessa situação, recomeçar em outro lugar?" Isadora cruzou os braços, desconfiada. "Você vai me oferecer dinheiro, é isso? Não é caridade, é um investimento." "Investimento em quê?" "Em você, no que você pode construir longe daqui." Isadora balançou a cabeça frustrada. "Eu não aceito esmola. E não quero ser projeto de salvação de ninguém." "Não é isso. É exatamente isso." Ela interrompeu com voz firme. "Você olha para mim e vê uma coitada. Alguém que precisa ser resgatada. Mas eu não preciso de salvador, Leonardo. Preciso de respeito." Leonardo ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras dela. "Você está certa. Desculpa. Eu só queria ajudar." Isadora suavizou a voz. "Eu sei. Mas ajuda de verdade não é tirar meus problemas. É estar presente. É me ver como igual, não como vítima." Leonardo assentiu, entendendo. "Eu vejo você como igual. Aliás, vejo você como alguém mais forte do que eu." Isadora quase sorriu. "Não exagera." "Não estou exagerando. Você enfrenta essa cidade todos os dias." "Eu fugiria?" Isadora olhou para ele com uma expressão nova, algo que se aproximava de carinho. "Você está ficando mais complicado do que eu esperava, Leonardo Paes." Ele sorriu. "Você também, Isadora Beltrão." Os dias foram passando e algo inexplicável começou a se formar entre Leonardo e Isadora. Não era apenas amizade, embora houvesse respeito mútuo. Não era apenas atração, embora houvesse uma tensão sutil nos olhares que trocavam. Era algo mais profundo, quase perigoso para ambos. A sensação de que ali, naquele posto esquecido, dois corações cansados de lutar sozinhos haviam encontrado um refúgio improvável, um no outro. Leonardo passou a compartilhar partes de sua história que raramente contava a alguém. Falou sobre a pressão de manter um império financeiro, sobre a solidão que acompanha o sucesso, sobre relacionamentos vazios que terminavam quando as pessoas descobriam que ele era apenas um homem, e não a fantasia de riqueza que projetavam nele. Isadora, por sua vez, abriu-se sobre o casamento com Tiago, sobre os sinais que ignorou, sobre a culpa que carregava por não ter conseguido salvá-lo. Ela contou sobre as noites em que chorava sozinha, sobre o medo de nunca conseguir sair daquela situação, sobre o desejo secreto de ser vista como mais do que a viúva indesejada. "Às vezes eu acordo e esqueço, só por alguns segundos", disse Isadora, em uma tarde nublada enquanto estavam sentados na frente do posto. "Esqueço que estou endividada, que sou julgada, que estou sozinha. E então lembro, e é como se o mundo desabasse de novo." Leonardo quis tocá-la, mas se conteve. "Você não está sozinha agora." Isadora olhou para ele, e seus olhos se encheram de uma vulnerabilidade rara. "Mas você vai embora. Você tem uma vida lá fora, Leonardo. Eu sou só uma pausa no seu caminho. E se você não fosse?" O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de possibilidades e medos. "Não diga coisas assim", murmurou Isadora. "Não crie esperanças que você não pode cumprir." "Quem disse que não posso?" Isadora levantou-se da cadeira, afastando-se alguns passos. "Porque eu já vivi essa história. De alguém que promete ficar e depois vai embora. Não quero passar por isso de novo."
Leonardo levantou-se também, aproximando-se dela com cuidado. Eu não sou o Tiago, eu sei. Mas isso não muda o fato de que você tem uma vida que não inclui essa cidade, esse posto, ou eu. Leonardo deu mais um passo, ficando perto o suficiente para sentir o perfume leve de sabonete que vinha dela. E se eu mudasse minha vida? Isadora o encarou, incrédula. Você está falando sério? Estou. Leonardo, você mal me conhece. Não pode jogar tudo fora por alguém que conheceu há algumas semanas. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo algo diferente. Estou escolhendo alguém verdadeiro. Isadora sentiu as lágrimas ameaçarem escapar. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém nunca a havia escolhido. Mas o medo era mais forte. Eu não posso ser sua responsabilidade, Leonardo. Não posso ser mais um projeto. Você não é um projeto. Você é... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Você é a primeira pessoa em anos que me faz sentir que posso ser eu mesmo. Sem máscaras, sem expectativas. Apenas eu. Isadora fechou os olhos, tentando conter as emoções que a invadiam. Isso assusta você, tanto quanto me assusta? Perguntou ela em voz baixa. Assusta, admitiu Leonardo, mas não o suficiente para me fazer desistir. Isadora abriu os olhos e encontrou o olhar dele. Por um longo momento, ficaram assim, apenas se olhando, enquanto o vento frio de junho balançava as folhas das árvores ao redor. Foi Leonardo quem rompeu a distância, tocando suavemente o rosto de Isadora com a mão. Ela não se afastou. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para recuar, mas ela permaneceu ali, paralisada entre o desejo e o medo. Quando os lábios dele se encontraram, foi como se o mundo parasse. O beijo foi suave, quase hesitante no início, mas depois se aprofundou, carregando semanas de tensão contida, de palavras não ditas, de solidões compartilhadas. Quando se separaram, Isadora estava tremendo. Leonardo segurou seu rosto com ambas as mãos, olhando-a nos olhos. Não estou indo embora, disse ele com convicção. Isadora quis acreditar. Deus como quis acreditar. Mas a realidade não dava trégua. Nos dias seguintes, a pressão sobre Isadora aumentou. Clientes pararam de frequentar o posto. Fornecedores começaram a atrasar entregas. O gerente do banco que administrava as dívidas de Isadora ligou, informando que haviam recebido informações preocupantes e que precisavam reavaliar os prazos de pagamento. Isadora sabia o que estava acontecendo. A família Beltrão tinha influência na cidade. Maurício conhecia metade dos comerciantes, era amigo do gerente do banco, frequentava as mesmas rodas que o prefeito. E ele estava fazendo questão de sufocar Isadora. Leonardo descobriu quando viu Isadora sentada no chão da loja, com a cabeça entre as mãos, cercada por boletos e cartas de cobrança. — O que aconteceu? Perguntou ele, alarmado. Isadora levantou o rosto e ele viu que ela havia chorado. — Eles estão apertando o cerco. O banco quer que eu pague tudo em 3 meses ou vão executar a dívida e tomar o posto. Os fornecedores cancelaram crédito. E os poucos clientes que ainda vinham aqui sumiram. Leonardo sentou-se ao lado dela no chão. A família do Tiago está por trás disso? Claro que estão. Maurício deixou claro que não quer você perto de mim. E se eu não obedecer, ele vai me destruir. Leonardo sentiu uma fúria fria tomar conta dele. Ele não pode fazer isso. Pode sim, Leonardo. Aqui ele pode. Você não entende como funciona uma cidade pequena. As pessoas têm medo de contrariar quem tem poder. E a família Beltrão tem. Leonardo levantou-se, determinado. Vou falar com ele. Não! Isadora segurou o braço dele. Não vai adiantar nada. Só vai piorar. Não vou ficar parado enquanto ele te destrói. Leonardo, por favor, deixa pra lá. Talvez seja melhor você se afastar mesmo. Antes que isso te prejudique também. Leonardo ajoelhou-se na frente dela, segurando seu rosto. Eu não vou me afastar. Você entendeu? Eu não vou. Isadora fechou os olhos,
permitindo-se acreditar, mesmo que por um instante. Leonardo marcou uma reunião com Maurício Beltrão. Encontraram-se em um restaurante simples na entrada da cidade, longe de olhares curiosos. Maurício chegou com ar arrogante, acomodando-se na cadeira com a postura de quem está acostumado a mandar. "O que você quer, paz?" "Que você pare de perseguir a Isadora." Maurício riu, sem humor. "Perseguir? Estou apenas protegendo minha família de uma interesseira." "Isadora não é interesseira, e você sabe disso." "Sei. Ela te contou direitinho a historinha dela, né? A pobre viúva abandonada, cheia de dívidas. E você, o rico bonzinho, vai salvar ela. Conto de fadas." Leonardo respirou fundo, controlando a raiva. "As dívidas são do seu irmão. Ele deixou Isadora nessa situação. Vocês poderiam ter ajudado, mas escolheram abandoná-la. Meu irmão era fraco. Ela aproveitou disso. Seu irmão era alcoólatra e viciado em jogo. Morreu porque estava bêbado. Isadora não tem culpa disso." Maurício bateu a mão na mesa, chamando a atenção de outros clientes. "Cuidado com o que você fala do meu irmão. Então, cuide da viúva dele. Em vez de destruí-la, ajude-a." Maurício se levantou, inclinando-se sobre a mesa. "Eu vou dar um conselho, paz. Você pode ser rico lá fora, mas aqui dentro você não é nada. Se continuar defendendo aquela mulher, vai descobrir que dinheiro não compra respeito, e muito menos proteção." Leonardo também se levantou, encarando-o. "Eu não tenho medo de você. Isadora também não deveria ter." Maurício sorriu, mas era um sorriso ameaçador. "Veremos." E saiu do restaurante, deixando Leonardo sozinho, sabendo que havia declarado guerra. A guerra silenciosa entre Leonardo e a família Beltrão escalou rapidamente. Maurício não era homem de meias medidas. Tinha conexões, influência e, acima de tudo, orgulho ferido. Para ele, a presença de Leonardo ao lado de Isadora não era apenas uma afronta à memória de Tiago. Era uma humilhação pública à família inteira. Leonardo percebeu que as táticas de Maurício estavam se tornando mais agressivas quando recebeu uma ligação de seu advogado em São Paulo. O contrato de compra de uma das fazendas que estava negociando em São Jerônimo das Palmeiras havia sido misteriosamente atrasado. Documentações que já estavam aprovadas voltaram para revisão. Licenças que seriam concedidas em dias estavam sendo bloqueadas por questões técnicas. "Alguém está colocando pedras no seu caminho, Leonardo", disse o advogado pelo telefone. "E quem quer que seja, tem influência nos cartórios e na prefeitura da cidade." Leonardo sabia exatamente quem era, mas em vez de recuar, ele decidiu agir de forma estratégica. Começou a investigar discretamente a situação financeira da família Beltrão. Contratou um contador de confiança para analisar os negócios de Maurício. O que descobriu não o surpreendeu. A loja de materiais de construção estava endividada, sustentada por empréstimos questionáveis e favorecimentos políticos locais. Maurício vivia de aparências. O patrimônio da família havia sido dilapidado por anos de má gestão e gastos excessivos. Leonardo percebeu que tinha uma carta na manga, mas antes de usá-la, precisava ter certeza de que Isadora estava disposta a enfrentar as consequências do que poderia acontecer. Isadora estava no limite. O posto mal vendia alguma coisa. Os poucos clientes que ainda apareciam faziam isso escondidos, com medo de serem vistos e associados a ela. Zé Carlos, o ajudante, teve que ser dispensado porque ela não conseguia mais pagar. Estava sozinha novamente, tentando manter um negócio que afundava cada vez mais. Foi em uma noite fria, quando ela estava fechando o posto, que a exaustão finalmente a venceu. Isadora sentou-se no chão da loja, encostada no balcão, e chorou. Chorou pela injustiça, pelo cansaço, pela solidão que voltara a apertar seu peito. Chorou porque pela primeira vez em anos havia se permitido sentir esperança ao lado de Leonardo, e agora temia que aquela esperança fosse esmagada também. Foi assim que Leonardo a encontrou. Ele entrou pela porta que estava destrancada e viu Isadora encolhida no chão,
os ombros tremendo com os soluços contidos. O coração dele se apertou de uma forma que não sentia há anos. Leonardo ajoelhou-se ao lado dela, puxando-a suavemente para seus braços. Isadora resistiu por um segundo, mas depois se entregou, encostando a cabeça no peito dele e chorando com mais intensidade. Eu não aguento mais, Leonardo, sussurrou ela entre lágrimas. Não aguento mais ser forte. Não aguento mais lutar sozinha. Você não está sozinha, disse ele, acariciando os cabelos dela. Estou aqui, e não vou a lugar nenhum. Mas por quanto tempo? Eles vão te destruir também. Vão fazer você desistir de mim. Leonardo a afastou delicadamente, segurando o rosto dela com as mãos para que ela o olhasse nos olhos. Isadora, escuta bem o que vou dizer. Nada nem ninguém vai me fazer desistir de você. Entendeu? Nada. Você não sabe do que eles são capazes. Eu sei exatamente do que são capazes. E sei também como detê-los. Isadora franziu as sobrancelhas, confusa. Do que você está falando? Leonardo respirou fundo. A família Beltrão está falida. Maurício vive de aparências e favores políticos. Se eu quiser, posso acabar com ele. Isadora se afastou assustada. Leonardo, não... Calma. Eu não vou fazer isso, a não ser que seja absolutamente necessário. Mas preciso que você saiba, eu tenho meios de proteger você e de proteger a nós. Isadora balançou a cabeça, ainda processando tudo. Eu não quero vingança, só quero paz. Eu também, mas às vezes, para ter paz, precisamos mostrar que não temos medo da guerra. Isadora olhou para ele, vendo um lado de Leonardo que ainda não conhecia. Determinado, quase implacável. Você mudaria sua vida inteira por mim? Perguntou ela com voz trêmula. Sim? Por quê? Leonardo segurou as mãos dela. Porque pela primeira vez em anos, eu sinto que encontrei alguém que me vê de verdade. Não pelo dinheiro, não pelo sucesso, mas por quem eu sou. E isso é raro, Isadora. É precioso e vale qualquer luta. As lágrimas voltaram aos olhos de Isadora, mas dessa vez não eram de desespero. Eu tenho medo, admitiu ela. Medo de acreditar em você e depois me machucar. Eu sei, mas você já sobreviveu a coisa pior do que medo. Sobreviveu à solidão, à rejeição, à dor. E ainda está aqui, de pé. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Isadora fechou os olhos, deixando as palavras dele afundarem em seu coração. E se não der certo? Então enfrentamos juntos. Mas pelo menos não estaremos mais sozinhos. Isadora abriu os olhos e olhou para Leonardo. Havia medo ali, sim, mas também havia algo novo, coragem. A coragem de acreditar novamente, de arriscar-se novamente. Ela inclinou-se para a frente e beijou Leonardo. Desta vez não havia hesitação. Era um beijo que selava uma escolha. A escolha de lutar juntos. Leonardo colocou seu plano em ação. Conversou com seus advogados e contadores, reuniu informações sobre as irregularidades nos negócios de Maurício e preparou um dossiê completo. Mas antes de usar aquelas informações como arma, decidiu dar a Maurício uma última chance. Marcou um encontro, dessa vez em um escritório de advocacia em uma cidade vizinha, para que a conversa fosse formal e testemunhada. Maurício chegou acompanhado de um advogado, desconfiado. O que quer agora, paz? Leonardo colocou uma pasta sobre a mesa. Quero fazer uma proposta. Proposta? Vou pagar todas as dívidas de Isadora, 250 mil reais. Em troca, você e sua família param de persegui-la. Param de sabotar o posto, param de espalhar boatos, deixam ela em paz. Maurício riu, incrédulo. Você acha que pode comprar a honra da minha família? Não estou comprando nada. Estou corrigindo uma injustiça. Seu irmão deixou aquelas dívidas. Isadora não tem culpa disso. Ela merece recomeçar sem esse peso. Maurício cruzou os braços. E o que eu ganho com isso? Leonardo abriu a pasta, revelando documentos. Você ganha a chance de não ter seus negócios expostos. Tenho aqui provas de empréstimos irregulares, sonegação fiscal e uso de influência política para benefício próprio.
Se essas informações chegarem às autoridades competentes, você vai ter problemas bem maiores do que se preocupar com quem a viúva do seu irmão está namorando. O rosto de Maurício ficou vermelho de raiva e, pela primeira vez, de medo. Isso é chantagem. Isso é justiça, corrigiu Leonardo com calma. Você tem duas opções. Aceita o acordo, deixa Isadora em paz e todo mundo segue sua vida. Ou recusa, e eu garanto que esses documentos cheguem onde precisam chegar. O advogado de Maurício olhou os papéis e murmurou algo no ouvido dele. Maurício cerrou os punhos, mas sabia que estava encurralado. Você vai se arrepender disso, paz. Talvez. Mas pelo menos vou dormir tranquilo, sabendo que fiz o certo. Maurício levantou-se bruscamente, quase derrubando a cadeira. Aceito o acordo, mas não por você, por minha família. Motivo não importa, apenas cumpra sua parte. Maurício saiu batendo a porta. Leonardo ficou sozinho com seu advogado, que comentou: Você fez um inimigo poderoso. Não, eu neutralizei um. Diferença grande. Leonardo contou a Isadora o que havia feito. Esperava gratidão, alívio, talvez até felicidade. Mas a reação dela o surpreendeu. Você não tinha direito de fazer isso sem me consultar, disse Isadora com voz controlada, mas firme. Eu estava te protegendo. Eu não pedi proteção, pedi respeito. Ela interrompeu. Leonardo, você não entende? Eu não quero ser salva, quero ser parceira. Quero ter voz nas decisões que afetam minha vida. Leonardo percebeu o erro. Tinha agido com boas intenções, mas de forma paternalista. Você está certa. Desculpa, eu deveria ter conversado com você antes. Isadora respirou fundo, acalmando-se. Eu agradeço o que você fez, de verdade. Mas se vamos estar juntos, precisa ser de igual para igual, não como salvador e vítima. Leonardo assentiu, entendendo. De igual para igual, prometo. Isadora se aproximou dele, tocando seu rosto. Obrigada, por tudo, mas especialmente por entender. Leonardo a puxou para um abraço, e ficaram assim por longos minutos, sentindo o peso de tudo que haviam enfrentado e tudo que ainda estava por vir. Com as dívidas pagas e a família Beltrão neutralizada, Isadora finalmente conseguiu respirar. Pela primeira vez em anos, acordou sem o peso da sobrevivência esmagando seu peito. O posto ainda era simples, ainda precisava de reformas, mas agora era dela de verdade, sem o fantasma das dívidas rondando cada decisão. Leonardo permaneceu em São Jerônimo das Palmeiras, mas agora com um propósito diferente. Continuou seus negócios com as fazendas da região, mas começou a incluir Isadora em suas decisões, pedindo opiniões, ouvindo suas ideias. Ele descobriu que ela tinha uma visão aguçada para negócios, forjada por anos de sobrevivência contra todas as probabilidades. Você já pensou em expandir o posto? Perguntou Leonardo em uma tarde, enquanto revisavam documentos juntos. Expandir como? Adicionar uma loja de conveniência maior, talvez uma área de descanso para caminhoneiros. Essa estrada vai ser asfaltada em breve, segundo o plano da prefeitura. O movimento vai aumentar. Isadora considerou a ideia. Precisaria de investimento, e eu não quero dever nada a ninguém nunca mais. E se fosse uma sociedade? Eu entro com capital, você administra. Dividimos os lucros. Isadora olhou para ele desconfiada. Por que você faria isso? Porque acredito em você. E porque quero construir algo contigo. Isadora sorriu, pela primeira vez com real esperança. Sociedade de negócios e de vida. Leonardo segurou a mão dela. Se você quiser. Isadora entrelaçou os dedos nos dele. Eu quero. Os meses seguintes foram de transformação. O posto foi reformado, ampliado, modernizado. Leonardo trouxe consultores, mas quem tomava as decisões finais era Isadora. Ela escolheu as cores, os fornecedores, os produtos. O espaço ganhou vida nova. Painéis solares no teto, bombas modernas, uma loja climatizada com café fresco e produtos locais. A mudança não passou despercebida. Aos poucos, os clientes voltaram. Primeiro os mais corajosos, depois os curiosos,
E finalmente até aqueles que tinham evitado Isadora por anos. O sucesso do posto falava por si. A cidade, como toda cidade pequena, eventualmente se acostumou. Os boatos diminuíram. As críticas perderam força. Isadora ainda enfrentava olhares ocasionais, comentários maldosos sussurrados, mas agora tinha algo que nunca tivera antes: a confiança de quem sabe seu valor. Leonardo alugou uma casa na cidade, uma construção antiga, mas charmosa perto do centro. Aos poucos, ele e Isadora começaram a viver uma rotina que parecia impossível meses atrás. Jantares simples, caminhadas ao entardecer, conversas longas sobre o futuro. Mas Leonardo sabia que algo ainda faltava. Algo que ele precisava fazer para selar de vez o compromisso que sentia por Isadora. Foi em uma noite de setembro, quando a primavera começava a dar sinais em São Jerônimo das Palmeiras, que Leonardo levou Isadora para um lugar especial, a Fazenda Santa Clara, a primeira propriedade que havia adquirido na região. A casa-sede, que antes estava em ruínas, agora estava reformada. Leonardo tinha trabalhado nisso em segredo com a ajuda de construtores locais. A fachada colonial foi restaurada, os jardins replantados e o interior decorado com simplicidade elegante. "O que é isso?" perguntou Isadora, maravilhada ao entrar na casa iluminada por velas. "Um lugar para nós", respondeu Leonardo. "Se você quiser." Isadora caminhou pelos cômodos, tocando as paredes, sentindo a energia do lugar. Havia uma sala ampla com lareira, uma cozinha rústica mas equipada, quartos arejados com vista para as montanhas. "Leonardo, isso é lindo!" Ele se aproximou, segurando as mãos dela. "Isadora, eu passei a vida inteira construindo coisas. Empresas, investimentos, patrimônio. Mas nada disso me fez sentir completo. Até você." Isadora sentiu os olhos arderem. "Leonardo, deixa eu terminar", pediu ele com voz embargada. "Você me ensinou que riqueza de verdade não está no que se tem, mas em quem se escolhe o estar ao lado. Você me ensinou coragem, dignidade, força. E eu quero passar o resto da minha vida te mostrando o quanto você é incrível." Leonardo ajoelhou-se, tirando uma caixinha do bolso. Dentro havia um anel simples, de ouro branco com um pequeno diamante. "Isadora Beltrão, você aceita se casar comigo?" Isadora cobriu a boca com as mãos, as lágrimas finalmente escapando. "Mas e a cidade? E as pessoas que vão falar? Que falem. Eu não me importo com eles. Me importo com você." "Leonardo, você tem certeza? Eu venho com um passado, com cicatrizes, com... Você vem com tudo que te fez ser quem é. E eu amo cada parte disso." Isadora ajoelhou-se também, ficando na altura dele. "Sim, 1000 vezes sim." Leonardo colocou o anel no dedo dela, e os dois se beijaram, selando uma promessa que nascera de forma improvável, mas que agora parecia a coisa mais certa do mundo. O casamento foi simples, celebrado na Fazenda Santa Clara em uma tarde de novembro. Poucos convidados: Dona Neuza, Zé Carlos, alguns amigos que Leonardo trouxe de São Paulo e até mesmo algumas pessoas da cidade que, com o tempo, haviam mudado de opinião sobre Isadora. Maurício Beltrão não apareceu, mas enviou, para surpresa de todos, um cartão desejando felicidades. Talvez fosse apenas formalidade. Ou talvez, no fundo, até ele tivesse percebido que Isadora nunca fora o problema, apenas o bode expiatório conveniente para uma família incapaz de lidar com suas próprias falhas. Isadora usava um vestido simples, branco, sem véu. Não queria ostentação, queria apenas estar ao lado do homem que a escolhera quando ninguém mais quis. Leonardo usava um terno azul marinho, e quando viu Isadora caminhando em sua direção, sentiu que todas as escolhas que fizera na vida tinham levado àquele momento. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz, mas as palavras mais importantes foram as que eles mesmos escreveram. "Isadora", começou Leonardo, segurando as mãos dela, "você me ensinou que amor não é sobre salvar alguém. É sobre escolher estar ao lado dessa pessoa, nos dias bons e nos ruins. Prometo te escolher todos os dias,
te respeitar em todas as decisões e te amar com tudo que sou. Isadora respirou fundo, tentando conter as emoções. Leonardo, eu passei anos achando que não merecia ser escolhida, que estava marcada, condenada a ficar sozinha. E então você apareceu e me mostrou que eu estava errada. Prometo te escolher também, todos os dias. Prometo te respeitar, te apoiar e te amar com toda a força que aprendi a ter nesses anos de luta. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi sob aplausos sinceros e lágrimas emocionadas. Os anos seguintes foram de construção. O posto cresceu, tornou-se referência na região. Isadora se tornou uma empresária respeitada, prova viva de que segundas chances existem para quem tem coragem de lutar por elas. Leonardo expandiu seus negócios, mas agora com um equilíbrio que nunca tivera antes. Aprendeu a viver, não apenas a trabalhar. Aprendeu que sucesso sem alguém para compartilhar não tinha valor. Juntos, eles reformaram outras fazendas na região, criaram empregos, investiram em educação para jovens locais. Tornaram-se, sem procurar, pilares da comunidade que um dia rejeitara Isadora. E em uma noite, 5 anos após o casamento, sentados na varanda da fazenda Santa Clara, observando o céu estrelado, Isadora apoiou a cabeça no ombro de Leonardo e sussurrou: "Obrigada. Por quê? Por ter me escolhido quando ninguém mais quis." Leonardo beijou o topo da cabeça dela. "Obrigada a você por ter me ensinado que ser escolhido é a maior riqueza que existe." E ali, sob o céu infinito do interior de Minas Gerais, 2 corações que quase desistiram de acreditar no amor encontraram sua verdadeira morada, um no outro. Fim. Olá, querido espectador. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história emocionante de Leonardo e Isadora. Histórias como essa nos lembram que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis e que nunca é tarde para recomeçar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história nova, deixar seu like para apoiar nosso trabalho, comentar o que achou da história. Sua opinião é muito importante para nós. Ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Compartilhar com amigos e familiares que também gostam de boas histórias. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Adoramos saber de qual parte do Brasil ou do mundo vocês estão nos acompanhando. Seu apoio é fundamental para que nosso canal cresça e possamos trazer cada vez mais histórias envolventes e emocionantes para vocês. Um grande abraço e até a próxima história.